Olá, tudo bem? Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar visitando cada um de vocês, abençoando, guardando, perdoando, justificando e capacitando, em nome de Jesus. Amados, trouxe aqui mais um estudozinho bíblico para estar compartilhando. É o estudo 4, que fala sobre o plano da salvação. Ontem nós estudamos o estudo 2 e o estudo 3. Ontem nós falamos sobre a origem do mal e ontem também compartilhei sobre a beleza da criação. Hoje nós vamos estudar sobre o plano da salvação, né? Como nós podemos ser salvos, através de quem? Então vamos meditar na palavra de Deus, neste estudozinho também bom, maravilhoso, que eu quero estar compartilhando com vocês para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O estudo diz assim: o plano da salvação. Que o Espírito Santo de Deus possa estar nos capacitando, possa estar dando sabedoria a cada um de vocês, a mim, para que vocês possam receber a mensagem da parte de Deus, em nome de Jesus. O plano da salvação. Independente de que tenhamos sido ou que tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar a alegria, paz de espírito, perdão e esperança. Amados, independente do que nós tenhamos sido ou que nós tenhamos feito no passado, Deus ele nos ama com grande amor e carinho, disponibilizando seu Filho a vir a este mundo, a morrer, dar a vida por cada um de nós, por mim, por você, por toda a humanidade, amados. É maravilhoso saber que Deus ele nos amou e nos ama a todo momento, dando a sua própria vida para resgatar a humanidade perdida. E ainda diz: como posso apagar meu passado mal? Apagar o passado mal, meus amados, nós vamos ver no estudo. O presente estudo vai mostrar, vai falar do amor de Deus, porque Deus ele é maravilhoso. Amados, Deus é maravilhoso. Só de parar para pensar e ver o amor que Deus teve e tem por cada um de nós, de enviar o teu filho amado, o seu único filho unigênito, para poder estar morrendo, dando a sua própria vida em favor de nós seres humanos, pecadores, cheios de falhas, cheios de defeito. Mas Deus ele não olhou os nossos defeitos, Deus não olhou as nossas falhas, Deus ele agiu com amor e muita intenção de poder nos salvar, nos dar a vida eterna através de Jesus Cristo. Amém? Primeira pergunta fala: quantos são pecadores? E qual é o resultado do pecado? Quantos são os pecadores? E qual é o resultado do pecado? E aí nós vamos ver na palavra de Deus que já está aberta no livro de Romanos, de capítulo 5, versículo 12, diz assim. Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amados, através de um homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado veio também a morte. Através de Adão entrou o pecado no mundo, mas através de um justo. Nós vamos para Romanos 6, 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É aquele amor que nós vimos que foi tão grande, incondicional. Um amor de enviar o seu próprio Filho maravilhoso, sem pecado nenhum, deixar sua coroa de glória e vir agora receber uma coroa de espinho nos nossos lugares, para poder estar nos dando vida, vida em abundância. E muitas das vezes nós desprezamos a oportunidade de viver eternamente, de um dia entrar nos reinos dos céus. Amados, é maravilhoso, é gratificante saber que Jesus Cristo nos ama, saber que Jesus Cristo está de braços abertos para nos receber, um pecador arrependido. Amém?
Pergunta número 2. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Depois que o homem pecou, nós vimos lá no estudo passado que Deus ele deu uma ordem para Adão e para Eva, que não era para eles comer do fruto do conhecimento, e eles acabaram desobedecendo a ordem de Deus, ou seja, desobedecendo a ordem divina, e ficaram sujeitos à morte. Mas mesmo assim, depois que eles desobedeceram a Deus, Deus não desistiu deles. A Bíblia diz que Deus foi procurar eles, e eles tinham se escondido, porque eles estavam nus e se esconderam. Eles conheceram o pecado. Mas a Bíblia é maravilhosa, que enviou o teu Filho maravilhoso, Jesus, para poder nos dar vida, vida em abundância. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Deus abandonou o homem, não se importou ou procurou? E aí agora nós vamos voltar lá no Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao 10. Gênesis 3, do versículo 8 ao 10, que diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amados, é maravilhoso. Depois que o homem caiu, depois que o homem pecou, depois que o homem desobedeceu a Deus, Deus não desistiu dele. A Bíblia fala em Gênesis 3, versículo 9, diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ou seja, depois que o homem pecou, depois que o homem desobedeceu, Deus ele foi lá à procura do homem. E o homem se escondeu da face de Deus, porque ele estava nu e se escondeu. Mas Deus é maravilhoso, que sempre está procurando. Deus ele sempre está nos procurando. Deus ele sempre está de braços abertos, meus queridos, para poder nos ajudar, para poder nos perdoar. Deus é maravilhoso. O amor de Deus é incomparável. Ele é maravilhoso. Pergunta número 3. Qual a condição da natureza humana após o pecado? Ficou mais santa? Tornou-se corrompida e depravada? Ou permaneceu como era? Nós vamos ver em Gênesis 6, versículo 5. Depois da entrada no pecado, a Bíblia diz que continuou mais santa. Nós vamos ver agora em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então a Bíblia já está dizendo que tornou-se corrompida. Não estava mais santa como era na fundação do mundo. Ou seja, tornou-se corrompida e depravada. Por causa de quê? Por causa do pecado, por causa da desobediência à palavra de Deus, a desobediência a ouvir a voz de Deus. Quarta pergunta: quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Querer o bem está em mim, mas não consigo efetuá-lo. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Tá vendo? O homem natural não compreende as coisas de Deus. Porque, amados, nós somos carnais e Deus ele é espiritual. Nós temos que entender que Deus é Deus e nós não somos nada sem Deus. E Deus, sem nós, ele continua sendo Deus. Deus ele é maravilhoso, meus amados. Amados, Jesus ama cada um de vocês. Jesus ele quer o bem para cada um de nós. E muitas das vezes nós desprezamos, nós não damos ouvidos à voz de Deus e começamos a fazer o que nós achamos de melhor para cada um de nós. Mas não é dessa forma. Quantas pessoas estão descendo à sepultura? Quantos jovens já perderam suas vidas por acidentes de moto, por coisas que, só Deus mesmo para poder estar naquele momento, estar repreendendo todo o mal. Porque nós sofremos consequências por causa dos nossos erros. Nós fazemos algo que não é do acordo de Deus e sofremos consequências, sofremos penalidades. E é Deus culpado? De maneira nenhuma, meus amados. Nós sofremos as nossas próprias consequências. Nós muitas das vezes queremos andar pelo caminho que nos agrada e que não está agradando a Deus. E muitas das vezes nós sofremos. E Deus ele está de braços abertos para receber cada um de nós. Então, é hora de voltar para Cristo, é hora de aceitar Jesus, porque o fim está próximo. Nós não somos nada sem Deus. Nós não somos nada. O nosso fôlego de vida é Deus que nos dá, meus amados.
É Deus que nos dá a força, é Deus que nos dá sabedoria, é Deus que nos capacita, é Deus que nos justifica. Sem Deus, nós não somos nada. Somos apenas seres humanos. Somos falhos, somos pecadores. Somos injustos, somos imperfeitos. Mas vai haver um dia que nós vamos receber a perfeição do próprio Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Pergunta número 5. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? João 3,16. Nós vamos para João 3,16. É bom, é maravilhoso poder estar viajando, né, na Bíblia. Nós só aprende assim, um pouquinho aqui e um pouquinho ali sobre o mesmo assunto. João 3,16 nos diz: qual foi o plano que Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano da salvação foi Jesus Cristo, o Cordeiro sem pecado, o Cordeiro de Deus, que tirou os pecados do mundo, que nos purificou, e hoje nós temos um livre acesso para com Deus através de Jesus Cristo. Ele é o único, meus amados. Jesus Cristo de Nazaré é o único que pode nos levar a Deus. Ele é o único que intercede hoje por cada um de nós. E não há outro nome, e nem em cima nos céus, e nem embaixo aqui na terra, a não ser dado é Jesus de Nazaré. Deus estabeleceu um plano, mediante o qual seu Filho daria a vida em lugar do pecador. Dessa forma, todo o que o aceita como Salvador é perdoado e recebe a promessa da vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que está lá em 1 Coríntios 15, versículo 3. Jesus, ele morreu por causa dos nossos pecados, meus amados, para nos dar vida, porque não tinha um justo aqui na face da terra, no passado e nem nessa geração, para poder dar vida, para poder resgatar uma humanidade que está cheia, está corrompida pela vaidade, está corrompida pelo pecado. Foi Jesus Cristo que nos deu vida, foi Ele que foi apregado na cruz, foi Ele que morreu naquela cruz, foi Ele que ressuscitou ao terceiro dia, e depois de 3 dias ressuscitado, Ele ainda passa mais 40 dias aqui na terra pregando o evangelho do reino, amém? É esse Jesus que nos dá vida, vida em abundância. 6ª pergunta: o que Jesus fez por nós na cruz? O que Jesus fez por nós na cruz? Agora nós vamos para Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículos 5 ao 6. O que Jesus fez por nós na cruz? Que ele diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amados, é maravilhoso. A Bíblia diz que ele carregou em seu corpo, né? Ele carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, o meu, o seu pecado, o pecado da humanidade. Jesus carregou em seu corpo os nossos pecados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que é iniquidade? É o pecado. O que é o pecado? A transgressão da lei de Deus. Um cordeiro sem pecado, que é aquele que deu a vida, chama-se Jesus de Nazaré. E o nosso pecado recaiu sobre ele. E naquele momento agora ele estava sozinho naquela cruz. As pessoas estavam ali arrodeadas dele, mas ele estava só. Jesus foi entregue. E a Bíblia diz que ele não abriu a boca. Ele ficou mudo. E os nossos pecados recaiu sobre ele. Mas, amados, ele é maravilhoso, que ele não questionou, que ele não desistiu. Porque ele sabia que era ele que tinha que dar aquela vida para nos resgatar. E hoje nós estamos aqui vivos, com saúde, respirando. E o que nós estamos fazendo para poder agradar esse maravilhoso Jesus Cristo de Nazaré, que deu a vida por cada um de nós? Essa pergunta
essa resposta fica para cada um de nós. O que nós estamos fazendo para poder agradar o nosso Salvador Jesus Cristo? Resposta individual. Cada um fica com a sua resposta, cada um pensa no seu ato, cada um pensa nas suas consequências. Amém? Sétima pergunta. Quem pode mudar a natureza humana? João 8,32. Quem é que pode mudar a natureza humana? João 8,32, que diz assim. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Quem pode mudar a natureza humana é Jesus Cristo, que ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. A verdade é Jesus Cristo, ele que nos liberta, ele que nos justifica. O Espírito Santo é o conhecimento da verdade. Oitava pergunta. A salvação depende de nossas boas obras? Sim ou não? Vamos para Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2, versículo 16. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 2, versículo 16, que diz assim. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Nós não seremos justificados por obras, meus amados. Nós somos justificados pela fé, porque nós cremos e não vemos. As obras não vai nos levar a nada. É tipo como a lei de Deus. A lei de Deus, ela mostra o pecado. A lei de Deus, ela vem mostrar o que nós estamos fazendo de errado e que possamos nos consertar, que possamos voltar para o caminho certo. Quando a lei está falando que não pode adulterar, não pode matar, não pode furtar, não pode dar testemunho, falso testemunho, lembra-te do dia de sábado para santificar, honra teu pai e a tua mãe, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo. A lei de Deus é o caráter de Deus. Ou seja, se nós estamos andando em Cristo, nova criatura nós já somos. Então a lei não está nos acusando. Mas se eu deixo de seguir a Jesus Cristo, volto a fazer as práticas erradas que eu fazia, a lei agora vai voltar para mim e vai falar que eu estou errando em tal coisa. Então eu tenho que me consertar, porque a lei está mostrando o pecado que existe em mim. A lei serve de um aio. A lei serve para nos mostrar o que nós estamos fazendo de errado e que precisamos voltar para os braços, ou seja, para os caminhos de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz que a salvação depende de nossas boas obras, né? A Bíblia diz que as obras não vão salvar ninguém, mas depende porque nós temos que fazer o bem, sem olhar a quem. Nona pergunta e última. Como pode o homem alcançar a salvação? Como pode o homem alcançar a salvação? Vamos lá para 1 João. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 11 ao 12, que diz assim. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Ou seja, a Bíblia está falando que como pode o homem alcançar a salvação? Aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Ou seja, nós temos que obedecer, buscar e aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Ele é o único que pode salvar. Ele é o único que intercede por cada um de nós. Só existe um mediador entre Deus e os homens. E esse é Jesus Cristo. É esse que intercede. É esse que perdoa. Foi esse Jesus que foi apregado na cruz do Calvário para me dar a vida, para te dar vida, para dar a vida à humanidade. Amém? Recapitulação. Após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrompido. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. A salvação depende de nossa fé em Cristo. A nossa salvação depende de a nossa fé em Cristo. Nós temos que ter fé, aceitar Jesus como Senhor e Salvador
das nossas vidas. Amém? Você crê no plano idealizado por Deus para a salvação do homem? Se você crê, então coloque sim ou amém. Você aceita o trabalho do Espírito Santo para transformar a sua natureza? Se sim, digite amém. Você quer se entregar o coração a Jesus, aceitando como seu Salvador? Se você quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador da sua vida, seguir os passos do Mestre, seguir os caminhos do Mestre, obedecer à lei de Deus, obedecer à palavra de Deus, porque a Bíblia toda é mandamento. Então, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador da sua vida, você vai ser galardoador e vai ser herdeiro da promessa. E em breve você vai morar no céu. Eu creio em nome de Jesus, porque quando nós se arrependemos, o nosso velho homem já ficou para trás e hoje nós se torna novas criaturas em Cristo Jesus. Amados, este foi o estudo 4 que fala sobre o plano da salvação. E amanhã nós vamos sobre fé, arrependimento e confissão. O próximo estudo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A palavra de Deus, meus amados, é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se vocês não têm o hábito de estar meditando, se vocês não têm o hábito de estar lendo a palavra de Deus, eu aconselho que comecem a meditar na palavra de Deus. Orem primeiramente, vão estudar a Bíblia. Vocês vão descobrir as maravilhas que Deus tem feito na vida das pessoas lá no passado e tem feito em nossas vidas hoje, essa geração. Amados, que Deus abençoe a todos ricamente, em nome de Jesus Cristo. Depois que o homem pecou, meus amados, Deus ele já tinha o plano de salvação, que era Jesus Cristo. O Messias veio, passou pelo sofrimento da cruz e nos deu vida, vida em abundância. Fiquem todos na paz e na comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.